Nem todo mundo tem tempo de prestar atenção, não tem interesse pela política, não tem tempo de ler vários jornais, consumir vários meios de comunicação. O que as pessoas fazem é usar atalhos cognitivos que permitem a elas gerar suas preferências políticas. E isso está trabalhado muito nessa linha dos atalhos heurísticos aí. Então, a ênfase, em termos de agenda de pesquisa, aqui a ênfase não é a mídia como fonte de informação, mas é a mídia, como diz o Afonso aí, como as diversas metáforas caninas, né, do cão de guarda da democracia, né? Ou seja, a mídia vai bem porque permite, através dessas coberturas ruidosas e periódicas, chamar a atenção da cidadania para controlar os seus representantes. Eu acho interessante explicitar esses dois modelos, mas também ver as suas debilidades, né? Na própria revista em que esse artigo do Zahler foi publicado, tem artigos do Bennett, Lance Bennett e de outros que vão criticar a articulação do Zahler. Eu não tenho tempo aqui de entrar nessa polêmica. Mas o que eu vou fazer é trazer um pouco a discussão que eu faço num artigo publicado em 2007 na revista Critical Studies in Media Communication, onde eu faço essa crítica a essa articulação do Zahler e proponho um terceiro modelo normativo para julgar a qualidade do jornalismo, que é o que eu tenho chamado, né, o modelo da diversidade, né? E aí toda a discussão sobre pluralismo. O argumento central que eu apresento nesse artigo, publicado em 2007, é que quando a gente avalia a performance da mídia, nós temos que considerar a performance da mídia na apresentação de posições interpretativas diferenciadas. Então, aqui a mídia não como fonte de informação, a mídia não como agente de accountability, né? Mas a mídia como arena em que se desenvolvem os debates políticos e onde se apresentam posições interpretativas. Então, nesse artigo, eu proponho que um modelo de julgamento da qualidade do jornalismo que não está centrado nem na informação, nem em atalhos cognitivos, mas na função central dos enquadramentos interpretativos nas disputas políticas. Isso é um pouco um tema que eu desenvolvi no meu livro Televisão e Política no Brasil, né? Então, de acordo com o esquema que eu proponho, a questão central em termos de pluralismo passa a não só ser a questão da apresentação de uma diversidade de informações ou de uma diversidade de denúncias e escândalos, mas de uma diversidade de posições interpretativas, né? O modelo que eu proponho assume que os jornalistas devem se familiarizar com as fontes de posições interpretativas que caracterizam qualquer sociedade civil e sociedade política em particular. E que é problemático para a democracia a tendência frequente da mídia de privilegiar certos atores e suas interpretações e de marginalizar frequentemente de forma negativa as posições interpretativas dos demais atores. E tem a ver com toda a discussão também que foi feita pela pesquisa do Wilson das sonoras e que eu faço no meu livro sobre as sonoras no telejornalismo como espaço central de apresentação dessas posições interpretativas e os resultados frequentes dessa pesquisa sobre o predomínio de fontes oficiais do governo, do Estado, como fonte jornalística. Então, me parece que aí nós temos uma outra agenda de pesquisa, que é não só tratar das outras agendas dos outros modelos normativos, mas sim de verificar em que medida há pluralismo na mídia, em termos de posições interpretativas, em que medida a mídia marginaliza ou não posições interpretativas de grupos sociais, particularmente de grupos subalternos, grupos marginalizados, né? Muito bem. O que eu trago aqui também são novas reflexões que eu estou começando a pensar num novo livro que eu estou fazendo sobre o papel da Rede Globo desde a redemocratização, de 85 para cá, e tem a ver com outro modelo, né? E vou tratar aqui de uma autora que tem sido discutida muito nesse encontro, pelo menos no GT de Comunicação e Democracia, que é as categorias da Iris Young, uma teórica política feminista, né? O que eu acho
que é interessante. Quando eu apresentei para os jornalistas da Rede Globo os resultados da minha análise de conteúdo, que tem mostrado predominância no Jornal Nacional de fontes oficiais do governo, a baixa presença de outros atores sociais, particularmente da sociedade civil, na cobertura política, né? Eu só estava analisando notícias políticas. Uma resposta que o Bonner deu foi: bom, você está olhando só notícia política, Brasília, política institucional? Eu disse: os dados estão aqui. E ele falou: bom, se você está olhando só a política, você não está vendo outra mudança importante